Já o São Paulo pode faturar um dinheiro graças ao Manchester City. Para completar, Casemiro cogitado para voltar para a seleção brasileira, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre seleção brasileira, Carlo Ancelotti e Casemiro. Fui o primeiro a contar para vocês no domingo que o negócio entre Ancelotti e seleção brasileira estava fechado. Há um acordo verbal que prevê a chegada do Ancelotti assim que ele for demitido no Real Madrid. Se não acontecer dele cair depois da derrota para a Copa do Rei ou depois de um eventual tropeço contra o Barcelona em 11 de maio, ele se apresenta à seleção brasileira em 26 de maio, final do Campeonato Espanhol, e ele chega ao Brasil nessa segunda-feira, 26 de maio, para fazer a apresentação e sua primeira convocação para os jogos de eliminatórias contra Equador e Paraguai. E aqui vem uma novidade importante publicada pelo GE nessa terça-feira. Um dos nomes que devem reaparecer na seleção de Carlo Ancelotti é Casemiro, volante brasileiro que pertence ao Manchester United, trabalhou com o próprio Ancelotti no Real Madrid e vem recuperando sua boa fase com a camisa dos Red Devils. Importante lembrar que o Casemiro não é convocado desde outubro de 2023. Na avaliação do Ancelotti, há necessidade de alguém com mais imposição física e altura na proteção ao sistema defensivo. Importante lembrar também que o Ancelotti terá apenas 6 convocações e 10 jogos até a Copa do Mundo de 2026. Só para completar, em relação a Carlo Ancelotti, técnico que terá, como eu contei no vídeo da manhã dessa terça-feira, o maior salário entre todos os treinadores de seleções no mundo. CBF prometeu vencimentos de 5 milhões de reais mensais para o italiano. Quero falar agora sobre o São Paulo com chance de faturar dinheiro do Manchester City. Vem da Europa a informação de que Gabriel Sara, que foi revelado na base do tricolor e pertence ao Galatasaray, interessa ao poderoso Manchester City a pedido de Guardiola. Guardiola que busca um segundo homem do meio campo. Já há algum tempo foram 2 janelas tentando a contratação de Lucas Paquetá. O negócio não aconteceu por conta da investigação de apostas esportivas. O Matheus Nunes acabou sendo contratado para o lugar do Paquetá, mas nunca vingou, então o Sara poderia ser uma alternativa para o Guardiola. Jogador que no São Paulo nunca conseguiu corresponder, mas em sua passagem na Europa vai muito bem, obrigado. No Norwich, disputando a segunda divisão, números impressionantes. Ele sai da Inglaterra para jogar no Galatasaray, onde é titular absoluto, 40 partidas, 2 gols e 7 assistências, e aqui vem a parte importante pro São Paulino. Como o Sara cumpriu todos os anos do período do mecanismo de solidariedade, qualquer negociação envolvendo o atleta garante ao São Paulo 5% do valor total do negócio. Então vamos imaginar que o Manchester City compre o atleta do Galatasaray por 40 milhões de euros. A gente está falando mais ou menos de 256 milhões de reais, sobrariam ao tricolor 12 milhões e meio de reais. Valor importante, até porque o São Paulo busca cerca de 85 milhões de reais com vendas de jogadores para cumprir o que está estabelecido no orçamento para 2025. E qual é o Marinax? A pergunta é do Ivan Bueno. Ivan, a verdade é que Evangelos Marinax e São Paulo estão acertando questões burocráticas para um acordo de parceria nas categorias de base. A expectativa é de que tudo esteja resolvido até a metade do ano. E como pagar essa dívida de 1 bilhão no São Paulo? Marcos, é um problemaço, porque o São Paulo tem uma dívida de quase 1 bilhão e uma receita que na temporada passada foi recorde de 730 milhões de reais. Então é difícil fechar essa conta, especialmente porque com o futebol o São Paulo gastou 26 milhões de reais por mês. Números do próprio balanço da temporada passada, tá bom? Nicola, você acha que o São Paulo vai conseguir se adequar ao FIDIC esse ano? Se não conseguir fechar no azul, já era então? Não é que já era, mas aí passa a sofrer sanções, né? E essas regras criadas pelo São Paulo no FIDIC foram do próprio São Paulo, é bom que se diga, tá? Mas o São Paulo precisa diminuir e enxugar sua folha em mais ou menos 3 milhões de reais. Acho que a torcida do São Paulo, e eu me incluo nisso, acredito não seria tão contrária ao São Paulo virar SAF. Para mim, Corinthians e São Paulo só se salvam assim. Cara, eu penso parecido. Eu acho que a torcida do São Paulo ela é mais condescendente com essa ideia do que a torcida do Corinthians. O corintiano, em geral, tem essa ideia de que o Corinthians é do povo. Pinheiro, como é que estão as negociações do Cédric e do Lucas Ferreira? Rafael, sobre o Cédric está fechado, sobre o Lucas Ferreira, o São Paulo está prometendo um aumento de 20 para 80 mil reais mensais.
para o Lucas Ferreira a expectativa de que essa renovação aconteça em breve. Acho que a SAF do São Paulo seria a melhor coisa. São direitos sem compromisso com o clube. Júlio Casares pensa só com a mente de promover seu blog, sem cortar custo. Profissionalização, em geral, é sempre melhor, né? Você só precisa tomar cuidado para saber para quem você vai vender. Mas como clubes como Corinthians e São Paulo, eu imagino que seriam várias propostas. E aí seria mais fácil escolher melhor. Lucas Ferreira do São Paulo no Cruzeiro. O Nicola tá sabendo de alguma informação? Fui eu quem trouxe essa notícia no final de semana, tá, Xande? O Matos procurou os representantes do Lucas Ferreira, afirmando que pagaria a multa rescisória de 40 milhões de reais. São Paulo se apressou e está tentando aumentar o salário do menino para não perder o jogador. Bora falar agora sobre o São Paulo para repercutir uma informação que bombou entre torcedores do Tricolor nas últimas horas. A notícia de que Calleri estaria renovando o seu contrato irritou muito os são paulinos. O questionamento foi o seguinte: como é que o São Paulo vai renovar o contrato de alguém que está machucado e que antes da lesão não vinha entregando gols e boas performances? Levei a pergunta para o presidente Júlio Casares. E aí, Júlio, vocês estão renovando o contrato do Calleri mesmo? Calleri, que está machucado, só volta em 2026, mais ou menos no início do ano, e tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada que vem. Resposta do Júlio foi de que não há nenhuma negociação em andamento, ele não tem a mínima ideia de como é que esse boato surgiu nas redes sociais nas últimas horas. Não se discute essa possibilidade. São Paulo vai esperar pela recuperação do Calleri e quando ele estiver ok, vai entender em que condição ele volta para debater uma renovação do contrato do centroavante. Repito, o contrato do Calleri se encerra em dezembro do ano que vem. A partir de julho de 2026 ele pode assinar um pré-contrato para deixar o Tricolor sem custos. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o balanço do Tricolor mostrou que a maior receita da história foi obtida na temporada passada, 731 milhões de reais. Mas o rombo foi de quase 300 milhões de reais. Entre receitas e despesas, o São Paulo ficou no vermelho em 289 milhões. Já a dívida total do São Paulo se aproximou de 1 bilhão de reais. E aqui uma curiosidade. O setor que mais garantiu dinheiro na temporada passada foi o departamento de marketing, com 234 milhões de reais. O marketing do São Paulo faturou mais do que 2 vezes em relação à venda de atletas. O São Paulo conseguiu apenas 93 milhões de reais em 2024 com transferências de jogadores. Sou contra a diretoria do São Paulo renovar o contrato do Calleri para 2027. Quem garante que até lá ele vai dar muito fruto? Alexander Vieira trouxe o assunto vamos lá, vamos tentar repercutir essa informação para ver se é verdade. Eu cheguei a ver no Bola VIP, mas como eu não consegui confirmar, eu não levei essa história adiante. Deixa eu mandar uma mensagem vou mandar para o presidente do São Paulo. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Está afirmando que o Calleri escrevi errado, teve seu contrato renovado. Isso é verdade? Vamos ver o que o presidente do São Paulo nos responde, tá? Estamos ao vivo. Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por um atacante. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, atualizou a situação e disse o seguinte, abre aspas: do ponto de vista financeiro ainda temos problemas. A contratação de um centroavante é difícil, especialmente considerando o alto custo dessa posição no mercado. Porém, nossa equipe de scout está à procura de um nome para ajudar a completar o elenco. Contei para vocês na semana passada que cerca de 100 jogadores desempregados foram oferecidos ao São Paulo desde a lesão do Calleri. Nenhum dos 100 causou grande impacto. A maior parte por conta da questão física e técnica, alguns pela questão financeira. O São Paulo hoje não tem grana para grandes investimentos. Já havia dito também que o Tricolor hoje precisa reduzir sua folha em cerca de 3 milhões de reais por mês. E centroavantes de bom nome custam dinheiro. Vou citar um exemplo, Carlos Vinícius, que encerra seu contrato com o Fulham na metade do ano, por lá ganha mais de 1.200.000 reais por mês. Gostaria de manter essa realidade no futebol brasileiro, que torna mais complicada a sua contratação. São Paulo não desistiu de um centroavante, mas o fato de André Silva e Rian Francisco estarem respondendo, o Rian marcou o gol do empate contra o Ceará, garante um pouco mais de tempo para que o Tricolor tome essa decisão. Pedindo novidades sobre Marinacci e São Paulo, Luiz, o prazo segue sendo aquele da metade do ano, tá? São muitas burocracias e coisas que precisam ser resolvidas. Só para vocês entenderem,
É inédito esse modelo de negociação no Brasil que está sendo fechado entre o Marinax e o São Paulo, né? Então, até o modus operandi é novo, os caras precisam entender quais são as nomenclaturas que vão ser usadas para não se criar a ideia de que está se fazendo um clube novo, para que o conselheiro do São Paulo entenda o modus operandi da negociação. Enfim, tem muita coisa que precisa ser alinhada, mas o acordo está estabelecido para metade do ano. Então aí, família, ficamos com aquele giro de notícias gostosinho. Para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, chega aqui deixando aquele like maroto, inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, sempre mais, até o próximo vídeo.